acho que eu vi umas duas palestras. Minha. Acho que eu vi uma sobre matrimônio, eu fui trabalho, algo assim. Pronto. Foi só oração, Pronto, eu vou sobre oração. Sobre oração. E a última é a antes de oração, que conhece também. mandato cultural. O que mandato? É o mandato cultural, que envolve o trabalho. É. Pronto, eu acho que eu vi sobre oração, porque eu não lembro do mandato cultural. É porque na calendaria a sala estava mais cheia, eu tenho memória fotográfica, não posso esquecer o nome, mas o rosto eu lembro. Então vamos lá, Pedro tinha falado comigo, né, já desde umas 3 semanas atrás, para estar trazendo esse estudo sobre o evangelismo. Né? Aí eu tinha perguntado para ele, eu disse, certo, mas você quer exatamente o que com o evangelismo? Porque quando a gente fala de evangelismo, existe uma série de leques em relação a evangelismo. Né? Você vai querer algo específico, tipo evangelismo no trabalho, evangelismo na escola, de rua, evangelismo abrangendo a questão de missões. Né? Aí disse, não, aborda a importância e tal, e como evangelizar, né, em locais difíceis, como escola, faculdade e tudo mais. Né? Então, o que é que eu preparei, né? Desde o dia que eu me acidentei. Me acidentei na quarta e na quinta eu ia vir para cá. Um pequeno panorama teológico do que é o evangelismo. Né? Trabalhar algumas questões como desculpas, que a gente geralmente utiliza para não evangelizar. E alguns princípios que regem o evangelismo. O evangelismo é uma área da fé cristã, vamos colocar nesses moldes, que os métodos eles mudam, mas o princípio não. O princípio que rege e move o evangelismo ele vai ser o mesmo aqui, na África, na Ásia, na Europa, é o mesmo princípio. Mas os métodos que eu vou utilizar para levar essa mensagem, eles mudam. Mudam de local para local, mudam de realidade para realidade. Né? Por exemplo, eu fazer um trabalho de evangelismo num bairro, vamos supor, num bairro do Arruda, é diferente de fazer um trabalho de evangelismo em Boa Viagem. Você tem dois contextos diferentes, mas o princípio vai ser o mesmo. O princípio que vai reger o método é o mesmo, o método que vai mudar. Então, como texto base, assim, eu queria deixar dois. Um que eu gosto muito, que é o de Romanos 1, 16 e 17. Se tem uma carta que ela tem um teor missional, né? Missões, pastoral e teológico, é a carta de Paulo aos Romanos. Você vai ver missões, você vai ver teologia, você vai ver a vida cristã na prática dentro dessa carta. E é interessante que o primeiro capítulo de Paulo ele já faz logo uma exposição do que é o Evangelho. Né? Se você ler minuciosamente do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17, você vai perceber isso. Paulo está expondo aqui o Evangelho, está expondo a missão dele que é evangelizar. E ele conclui essa primeira parte do versículo dizendo: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Uma definição que eu acho muito legal, que é da Igreja Anglicana, está dentro da Confissão de Fé dela, de evangelismo, é o seguinte: evangelismo é apresentar Cristo no poder do Espírito Santo, de tal maneira que as pessoas possam ser levadas ao arrependimento, a confiar nele como Salvador e Senhor e venham a servir na fraternidade da igreja. Então, esse é o propósito do evangelismo. A
apresentar Cristo no poder do Espírito Santo, que casa exatamente com o que Paulo fala, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus, o dínamos, a dinamite de Deus que move. Um outro aspecto em relação ao evangelismo, que a gente sempre tem que ter em mente, é que evangelismo é relacionamento. Você não evangeliza sem se relacionar com a pessoa. Isso foi até um colega de seminário veio questionar justamente isso. Na concepção dele, ele acha que o evangelismo não é necessariamente você se relacionar com a pessoa. Mas você... Tá certo que tem pessoas que quando vão evangelizar, elas vão criar um robô, né? Parece um robô programado lá, bom dia, boa tarde, meu nome é fulano de tal, eu faço parte da igreja, não sei o quê, toma esse folhetinho, olha, vamos ter que... Isso não entra no padrão bíblico do que é o evangelismo, do que é esse apresentar a Cristo. É interessante que tem um amigo meu, que ele fala o seguinte, que evangelismo é você apresentar Cristo de maneira inexcusável. Apresentar Cristo de uma maneira que a pessoa não vai ter como dizer não. Apesar que a gente sabe que a ação do Espírito Santo é o fator principal do evangelismo. A gente vai ver isso com o decorrer. Então, tendo essa definição por mente, que evangelismo é apresentar Cristo no poder do Espírito Santo, eu listei aqui algumas coisas do que não é o evangelismo. Evangelismo ele não é entretenimento. Perceba, eu não estou dizendo que você usar um método que parte do princípio de entretenimento, por exemplo, um teatro, não seja válido para evangelizar, é válido. Mas ele não pode ser um fim em si mesmo. Hoje tem igrejas que elas utilizam diversos artifícios de entretenimento, né? Show, jogo de luz, isso e aquilo outro, para atrair, né? A desculpa não, a gente está fazendo isso para atrair as pessoas, certo? Mas vamos ponderar uma coisa, será que as pessoas estão indo até lá pelo motivo certo? Elas estão sendo atraídas pelo motivo certo, que é o Evangelho? Elas estão sendo atraídas pelo motivo certo, que é a convicção de que elas são pecadoras e carecem da graça de Deus? Há uma frase de Mark Dever que ele diz o seguinte: aquilo com o que você ganha as pessoas é aquilo para o que você as ganha. Então, se você ganha as pessoas com entretenimento, é para aquilo que você ganha elas. Não queira cobrar delas uma vida de acordo com o que o Evangelho rege, porque elas foram ganhas pelo entretenimento e para o entretenimento. É por isso que a gente vê muito em igrejas que tem essa pegada pragmática, sempre está inventando novos modismos. Vou dar um exemplo claro. Se tiver alguém aqui que é fã dele, por favor, não se ofenda. Pastor Lucinho, todo tempo ele está sempre gerando algo novo para o quê? Para segurar os jovens, para atrair os jovens. E os jovens são atraídos por conta daquilo, não é pelo Evangelho. Tem vídeo que, acho que vocês vão fazer isso aqui. O Brasil precisa de 50 pregadores. Foi um cara aí. Agenor Duque. Não é esse cara. Não é mão cheia e doido. Ele é fundador da igreja Plenitude do Trono de Deus. Eu acho que nessa igreja tem batido recorde de heresias e blasfêmias que ela tem feito em relação ao Evangelho. É coisa que você fica de enojar, de embrulhar o estômago mesmo. Então, tem essa questão. Mateus, é válido usar métodos como o evangelismo criativo? Eu incentivo isso quando eu dou treinamento de evangelismo nas igrejas. O evangelismo criativo. Agora, o evangelismo criativo é diferente de você ganhar as pessoas pelo entretenimento. Por exemplo, há um tipo de evangelismo que é baseado num livrinho chamado Livro Sem Palavras, que é o que? É um livro com 5 cores, e você apresenta essas cores para as pessoas mostrando o Evangelho. Se eu não me engano, é amarelo, preto, vermelho, branco, amarelo, a sequência é amarelo, preto,
vermelho e branco. O amarelo você pode explicar que é a glória de Deus, Deus na sua eternidade, criando a humanidade, criando o mundo, criando o homem à sua imagem e semelhança e tudo mais. A cor preta você pode chegar para a pessoa e falar do pecado. Deus criou o homem na sua perfeição, mas o homem pecou, o homem caiu, ele manchou essa imagem bela de Deus. Hoje ele vive em trevas. Mas há uma esperança, usando a cor verde, há uma esperança para esse homem. Deus, lá em Gênesis, falou que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E vai discorrendo até chegar a Cristo. Então Cristo veio, encarnou, viveu como um homem, sofreu dores, e ele foi morto. O sangue dele nos comprou para Deus, o vermelho. E agora nós podemos ser lavados pelo sangue de Jesus e sermos glorificados. E o branco não é uma forma de evangelismo criativo. Geralmente eles dão esse tipo de treinamento na APAC, que é uma agência que treina evangelismo para crianças. E em países perseguidos eles usam esse método do livro sem palavras, só essas cores. Dizem que na Coreia do Sul, missionários vão para a Coreia do Sul, tem uma região lá que há uma corrente marítima que leva até uma praia da Coreia do Norte. E eles jogam esses livrinhos sem palavras coloridos, né, em forma de plástico, e vai levando pela correnteza. Quando chegam na praia, os soldados norte-coreanos, eles olham e pensam que é lixo. Depois que eles saem, um grupo de missionários infiltrados lá vai lá, recolhe esse material, limpa, lógico, e usa nos seus evangelismos secretos. Então, é uma estratégia. Entendeu? Então, existe uma diferença entre evangelismo criativo e entretenimento para chamar as pessoas. Então, evangelismo não é entretenimento. Teatro de rua é válido desde que a mensagem que se esteja passando seja clara. Existe teatro de rua, que é a chamada pantomima, é uma coisa muito feita pela Jocum, que foi uma das coisas assim que depois que eu reformei o meu conceito de missões de evangelismo, eu acabei abrindo mão. Porque existem algumas peças teatrais que não trazem com clareza a mensagem do Evangelho. Entendeu? Por quê? As pessoas precisam entender o que é o Evangelho. Não adianta eu chegar e fazer uma peça teatral mostrando Jesus morrendo na cruz por todos, se aquelas pessoas não entendem que o motivo de Cristo ter sido crucificado foi elas mesmas, o pecado delas. Então, tem que ter esse cuidado. Evangelismo não é manipulação. Né? É interessante que tem pessoas que se valem de manipulação na hora do evangelismo, inclusive usando a Bíblia. Né? Olhe, se converta, porque você não sabe se você vai chegando ali, atravessando a rua, um ônibus de pega, uma coisa tipo. Eu me lembro que uma vez, a tia da minha esposa, ela sofreu um problema no coração. Ela teve uma obstrução numa veia, foi internada na UTI, lá no hospital caminhão. E o hospital público, eles têm um serviço de capelania, né? Então, visitação. Então, sempre que você vai ver em hospital público, os irmãozinhos, principalmente pentecostais, indo lá, fazendo visita, pegando o evangelho. Quando foi pentecostal, não foi em termos pejorativo, não. É louvável que eles vão. E se não fossem eles, os enfermos dessas unidades estariam em maus lençóis, vamos dizer assim. Existem muitos que são sérios, são equilibrados, mas tem uns que, pelo amor de Deus, eu vou pegar no pescoço infeliz. Cala a boca que está falando besteira. Então, teve uma dessas vezes que a gente foi visitar ela. Enquanto minha esposa e a prima dela estavam na UTI, eu fiquei lá sentado esperando. E tinha justamente um grupo fazendo visita e pegando panfleto. E uma irmã parou do lado de um senhor e começou a evangelizar ele. Eu fiquei com pena do senhorzinho lá. A mulher tocou tanto terror no cara. Olha, mas o senhor tem que se arrepender, tem que aceitar Jesus, porque vai que o senhor morre hoje. Está vendo essas pessoas aqui? Quem sabe é a última chance delas e não sei o que.
Depois que ela saiu, eu disse: Senhor, desculpa, mas deixa eu, não é desmerecendo o que ela fez, mas deixa eu corrigir algumas coisas do que ela falou. Então, eu comecei a apresentar o Evangelho para aquele senhor e disse: agora eu entendi. Por que ela não apresentou assim? Eu fiquei com medo. Aí eu disse: olha, é necessário que o senhor entenda que o senhor é pecador. O senhor pecou contra Deus e precisa ser arrependido. Cristo é a única alternativa para isso. Então, medite nessas coisas. Eu deixei alguns versículos bíblicos com ele e pronto. O homem chega a saiu o peso das costas dele. Então, tem gente que vai evangelizar, parece que joga 500 toneladas de peso, de culpa sobre a pessoa. E não é assim. Tem o inverso também. E o inverso também. Fica pressionando bastante, aceita. Aceita, não sei o quê. Então você está esperando que você seguir. Isso é um problema que está relacionado à questão da numerolatria, né? A números, quantas almas tu ganhou? É horrível isso. Então não é manipulação. É como se fosse uma espécie, por exemplo, de trabalho. Aí bater meta. tem um pastor, aí tem uma mochileira dele. Olha, você tem até 5 meses para ganhar a vida. Aí quando chega, eu pensei, quando bater a meta, eu tenho que dobrar a meta. Tem que dobrar. Vamos deixar a meta aberta, quando a meta fechar. É como se eles fizessem um mercado livre. Exato. Mas é isso mesmo. Quando não? Cai. Isso mesmo. Porque eu já presenciei isso, já era negligenciado. Eu também. Eu que venho de dentro de uma agência missionária, eu já vi muito disso lá dentro mesmo. Sabe? Colega que evangelizei não sei quantas pessoas, não evangelizei quantas pessoas, aí vinha uma vez me perguntar no evangelismo que a gente fez: aí, tu evangelizaste quantas? 2. Fizeram o que esse tempo todo? Eu só apresentei o evangelho para elas. Eu sentei e gastei tempo com elas. É importante isso, você gastar tempo com as pessoas. O evangelismo é isso. O evangelismo não é opcional, né? É um dever. Quem Em Coríntios, né? Coríntios, Paulo fala muito isso. Paulo fala isso aqui em Romanos. É o meu dever. Ele fala no 14, versículo 14 do capítulo 1. Sou devedor tanto de gregos como bárbaros, tanto sábios como ignorantes. Esse dever, alguns teólogos acreditam que é o dever de dívida, de débito. Outros acreditam que é o dever do senso de cumprir aquilo que ele foi chamado, ordenado. Que a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. O evangelismo, ele não pode ser também, ele não é antropocêntrico. O foco do evangelismo não é o homem. Como assim, Mateus? Não é o homem, mas no evangelismo o homem, sim. O homem é o alvo da graça de Deus, mas o foco do evangelismo é a glória de Deus. John Piper, no seu livro Alegrem-se as Nações, a supremacia de Deus nas missões, ele deixa isso muito claro. O propósito das missões é glorificar a Deus. Missões existem porque Deus não é glorificado. Já parou para pensar nisso? Só existem missões porque existem locais em que Deus não é glorificado. Só existe evangelismo porque existem locais em que Deus não é glorificado. Então, a primeira pergunta e a resposta do Catecismo do Assembleia fala o quê? Qual é o fim último e supremo do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Isso está incluso na questão do evangelismo. É a glória de Deus, não é? Então, isso muda muita coisa quando a gente compreende que o foco do evangelismo não é o homem, sim a glória de Deus. Porque a gente não vai querendo exaltar aquele homem, a gente não vai querendo colocar aquele homem num patamar em que ele não está. A Bíblia deixa clara a situação do homem. O homem é pecador. O homem está debaixo da ira de Deus. A Bíblia também deixa claro que o homem é a coroa de Deus, ele é a imagem de Deus. Porém, eu não posso supervalorizar o homem, porque esse homem ofendeu a glória do Deus eterno. Isso é uma teologia da cor-de-rosa. A teologia da cor-de-rosa. Eu já escutei um pastor o absurdo de dizer que ele não fala sobre o pecado quando evangeliza. Eu disse: como assim? Não, porque quando você vai falar de pecado, a pessoa se sente ofendida, a pessoa se assusta. Eu digo: é para se ofender mesmo, é para se assustar. As pessoas ofendem Deus todo o tempo. O
ímpio, a respiração dele é uma ofensa constante a Deus. Ele peca contra a glória de Deus, contra a santidade de Deus. Então não é o homem o foco. Então, o que é que temos que ter em mente quando a gente evangeliza? Que nós não contribuímos em nada para as missões do evangelismo. Deus é absoluto. Ou seja, o meu método de evangelismo, por mais eficaz ou da moda, ou o que for, ele não vale de nada. Porque Deus ele é absoluto. O que vai prevalecer sempre no final é a soberania dele, é a vontade dele. Entendeu? Eu posso fazer teatro, eu posso fazer evangelismo criativo, eu posso fazer o que for, mas no final é a vontade de Jesus que vai prevalecer em salvar e se revelar aquele homem ou não. Está dando para entender? Mas apesar disso, apesar de Deus ser absoluto, para que os seus planos sejam cumpridos, ele se valeu de métodos. E nós somos o método de Deus para que a sua glória seja manifesta entre os homens. Ele deixou claro isso. E de pregar o Evangelho. Somos o método, somos o canal pelo qual o homem reconhece que é pecador, reconhece que é a glória de Deus, que ofendeu a glória de Deus. Está dando para entender? Então, a gente precisa entender, na questão do evangelismo, humildemente nosso papel. Somos simplesmente canais, somos simplesmente instrumentos, somos simplesmente servos. E como a parábola do servo muito fala, depois de cumprirmos o nosso papel, temos que dizer o quê? Não fizemos mais que a nossa obrigação, somos servos inúteis. Um servo aí não se gloria, eu fiz isso, não. Está dando para entender essa parte? Beleza? Então vamos adiantar. Algumas desculpas básicas que se utilizam nos evangelismos. Que evangelizar pode causar problemas no ambiente que eu estou. Quando a gente fala de evangelismo no trabalho, mas se eu evangelizar no meu trabalho, isso vai dar problema. Mas se eu vou evangelizar lá na minha escola, isso vai dar problema. Na faculdade vai dar problema. São desculpas que a gente arruma. Sempre tem coisas que são mais urgentes. Sempre tem um pensamento de criar coisas mais urgentes na questão do evangelismo. Eu vou evangelizar, mas tem tanta coisa, principalmente quando você é ativo dentro da igreja. Eu via muito isso, como eu também sou músico da igreja, eu escuto muito música, mas eu toco, mas. Então, são desculpas que surgem. Outra desculpa que surge é: eu não conheço os não cristãos. Mas é lógico que você não conhece, cara. Você não vai evangelizar. Você não conhece. Mas para você conhecer, você precisa chegar junto, você precisa se relacionar. Está dando para entender? Então, existem tantas desculpas que quando a gente vai ponderar, são desculpas esfarrapadas, que só refletem o nosso egoísmo, a nossa falta de amor para com o próximo e principalmente para com Deus, quando a gente inventa desculpas para não evangelizar. Então, eu listei aqui alguns pontos que Mark Dever, no livro Evangelismo e Evangelização, acho que é isso, ele lista planejamento para não parar de evangelizar. O primeiro ponto que ele coloca é: olha, se você quer evangelizar, se você quer se colocar para evangelizar, comece orando. Orando por quem? Primeiro por você, para que o Espírito Santo lhe dê sabedoria, para que o Espírito Santo lhe capacite, lhe encha de ousadia, como encheu os apóstolos, e por aquelas pessoas que você quer evangelizar. Evangelismo não é sair atirando para tudo que é lado. Você tem que ter um propósito no evangelismo. Então, oração é a chave principal do evangelismo. Uma coisa que aconteceu comigo uma vez
E eu nunca gostei de sair abordando quem aparecesse na minha frente primeiro. Não, eu sempre parava para orar. E sempre pedia que Deus ele direcionasse aquele que realmente ele queria que a palavra dele fosse pregada. Eu parei na rua com os amigos, a gente orou. E depois de um tempinho, eu senti aquela coisa assim, olha, tá vendo aqueles 5 jovens ali, vá lá falar com eles. Aí eu disse, gente, eu tô sentindo que Deus quer que a gente fale com aqueles jovens. Vamos lá? Vamos. Eu comecei a falar com eles, fiz o evangelismo criativo lá. E dos 5, um prestava bastante atenção ao que eu estava falando. E os outros 4 ficavam meio que rindo, meio que fazendo chacota, né? Meio zombando. Até que chegou um momento que aquele que estava prestando atenção era como se ele fosse o líder daquela ganguezinha ali. Ele chegou e disse, meu irmão, velho, para de bagunça aí que eu quero escutar o que ele está falando. Aí até os caras ficaram assim, né? Aí eu também fiquei em choque com aquilo, né? Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Alguém mandar os outros falar tudo porque queria escutar o evangelho. Aí eles meio foram se saindo, né? Então, né? Aí beleza, aí ficou só eu e ele. Aí ele chegou e disse, tu pode orar por mim? Aí eu disse, tu quer conversar um pouco mais, velho? Ele disse, quero. Eu disse, então vamos para ali para a igreja, porque tinha uma igreja que servia de ponto de apoio para a gente levar as pessoas que queriam. E ele chegou lá e tal, comecei a conversar, falei, coisas que eu já tinha dito para ele. Aí ele falou assim, cara, eu tinha um entendimento totalmente errado do que era o evangelho, do que era ser cristão. Eu tenho um mau testemunho na minha casa, eu moro com a minha tia e meu primo, eles são cristãos, mas eles me distratam porque eu não sou, falam que eu vou para o inferno, que não sei o que e tal. Começou a falar. Eu comecei a falar para ele, eu disse, cara, você tem que ter a consciência de que você é pecador. Então eu fiz ele refletir nessa questão de que ele necessita da graça, da glória de Deus. E ele em lágrimas, ele falando, eu sei que eu sou pecador, eu preciso dessa graça, eu quero essa graça. Ele chorando e tal, ele naquele momento ele fez a sua decisão, né? Ele se entregou a Jesus e disse que ia procurar uma igreja para... Então a oração é fundamental na questão do evangelismo. Se planeje. Se você tem o foco de evangelizar uma pessoa, você planeje. Eu quero evangelizar fulano e tal, meu colega de sala, como que eu posso fazer isso? Quais são os momentos que eu passo junto com essa pessoa? E dentro disso daí, dentro desse momento, qual é a oportunidade que eu tenho de falar com ela, de Jesus, do Evangelho? Né? E você vai percebendo essas brechas. Uma dúvida. Diga. Tu acha bom ou bom, vamos dizer, exemplo, você estudando aqui, por exemplo, no IF, aí tem pessoas de várias denominações e de várias crenças, seria bom evangelizar assado? Tu acha correto isso? Depende. Depende muito se isso é permitido aqui. Se há uma abertura da turma para isso, está entendendo? Porque o que acontece? É uma coisa que eu até queria abordar. É uma estratégia de evangelismo também, por exemplo, nem sempre às vezes a pessoa é tímida. Né? Então ela não tem aquela coisa de chegar junto de uma pessoa que ela não conhece e evangelizar. Mas ela tem uma abertura, um espaço de poder levar aquela pessoa a uma reunião, por exemplo, trazer um não cristão para esse momento aqui de imersão. Né? Tipo, fazer, ao invés de palestras voltadas para quem já é crente, mas fazer uma pregação que vai servir para crente e para não crente. A pregação do evangelho é para os dois, não tem esse culto evangelístico. O culto é para Deus, entendeu? E a pregação tem que ser entendível tanto para crente como para não crente. Está entendendo? Então, tem essa questão. Se a pessoa que tu vai evangelizar, ela é de uma crença católica, ou urbana, ou espírita e tal, tem que ter um
conhecimento de como trabalhar isso. Então é preciso um conhecimento prévio do que é a trade. Dentro disso, elaborar um estudo de como refutar o pensamento dela. Está dando para entender? Então, assim, se vamos lá, a gente quer fazer um momento de devocional com a sala. Beleza. Mas é permitido isso. Né? A sala, o professor está em comum acordo. Quem é que vai fazer? Como vai fazer? Está dando para entender? Pronto. Ok, mas se a sala não tem acordo, por exemplo, ele vai realizar na sala. Mas rede social, por exemplo, no grupo da sala. Seria uma boa ideia também? Ou depende se a sala é importante? Seria. A não ser que o grupo tenha alguma regra específica. Né? Eu geralmente no grupo do WhatsApp a galera sempre faz regras assim, né? Tipo, não pode postar isso, não pode falar disso, não pode falar daquilo. Se o grupo tem essa abertura, você pode muito bem. Sabe o que você pode fazer? Hoje nas páginas do Voltemos o Evangelho, da editora Vida Nova, a editora Monergismo, eles publicam as imagenzinhas com frases, com citações, com versículos bíblicos. Então pega aquela frase e joga no grupo, se você tem essa liberdade, se há essa liberdade. Entendeu? Então, se tem essa liberdade, joga no grupo, vai fazendo isso, entendeu? Vai chegar um momento que uma outra pessoa vai dar aquele estalo, isso aqui me chamou atenção. Teve um amigo meu no grupo do colégio que eu estudei, ensino médio, que uma vez eu botei um negócio assim, aí ele chegou e disse: Mateus, o que é que tu quis dizer com isso, isso, isso? Eu comecei a explicar para ele, disse: entendi. Entendeu? Então, é bolar uma forma de evangelismo que não venha causar guerra, né? Não venha causar desconforto. Desconforto, quando eu falo assim, não venha causar guerra nem desconforto, não estou falando de vender e negociar a mensagem do evangelho. Não é isso. Mas é tipo, não gerar picuinha, problemas, entendeu? Agora também é assim, você vai fazer isso, assuma as consequências. Entendeu? Assuma as consequências, que é até uma coisa que eu coloquei aqui, corra o risco. Corra o risco. Então é válido. Se você tem essa abertura, é válido. Hoje, qual seria o risco mais provável? O risco mais provável, alguém te acusar de intolerante, alguém de alguma religião afro falar que você está tentando, como é que se diz, cristianizar o grupo, você ser xingado, você ser excluído do grupo. Ainda bem que o meu curso, os professores, quase completamente, a maioria é cristã, 90% é cristã. Então, ao menos esse problema, não tem problema nisso, né? Que sempre algum professor vai mudar o tema, faz o teste. Começa a catar no Facebook essas imagenzinhas e joga lá. Se jogar e reagir, que é isso? Já está me protestando, cristão é laico, é fé, aquela coisa toda, aquela panela toda. Beleza, continua, entendeu? Não dá nada. Outro versículo e tal. Você não se joga lá, você responde, quem falar, fala o que quiser, entendeu? A questão é, evangelismo é assumir o risco, entendeu? É assumir o risco. Paulo assumiu o risco direto. Justamente. Todo evangelista assume o risco. Livro de Atos é o melhor livro para você compreender lições de evangelismo. Porque você vai ver os princípios básicos que regem o evangelismo, o discurso dos apóstolos e os métodos que eles utilizavam. Se você estudar Atos 17, Paulo em Atenas é fantástico. O discurso dele, a forma como ele usa a história. Aquele altar ao Deus desconhecido é a história dos gregos. Havia realmente aquele altar. Conta-se que aquele altar surgiu depois de um período que aquela região ali de Atenas estava passando por uma praga, uma peste. E eles começaram a sacrificar todos os deuses que eles
floresciam. E nenhum dos deuses gregos respondiam apaziguando aquela praga. Então eles começaram a buscar deuses de outros povos para sacrificar, oferecer, e nada. Até que chegou alguém e disse: olha, vocês estão oferecendo a todos os deuses conhecidos, mas essa praga, essa peste, ela tem sido enviada por um Deus desconhecido. Então ofereçam um altar a esse Deus desconhecido, e, aliás, façam um altar a esse Deus desconhecido e ofereçam um cordeiro. E eles fizeram, e fazem que a praga sumiu, quando esse Deus desconhecido foi feito esse sacrifício a ele. Então Paulo ele usa a história dos gregos. Vejo que vocês são religiosos, né? Vocês têm muitos deuses e tal. Começa a pegar o evangelho. Aí é que entra o ponto principal. Quando Paulo entra na questão de Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, alguns epicureus e estoicos que estavam ali, eu estou falando doideira, porque os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo. Para o grego, o corpo acabou, morreu, acuados. Mas ficaram alguns, entendeu? Então no evangelismo não vai acontecer isso. Evangelismo em massa, nem todos vão ouvir, mas alguns vão se interessar. Esses alguns são aqueles que Deus quer salvar. Deus quer que a mensagem seja pregada. Então isso tem que ter em mente, entendeu? Então entenda, né, a sua missão na questão do evangelismo, o seu propósito. Seja fiel à palavra de Deus, não negocie. Pecado é pecado. O cara é homossexual, amigo, uma praga, a gente da Bíblia é pecado. Mas ele assume um risco. Lógico. Usar seres humanos como mediador. Exato. Eu acho que a gente tem que ter discernimento daquilo que como a gente vai falar. Conta-se a história de um rei que certa vez sonhou que perdia todos os dentes da boca. Se for da boca, vai saber o quê? Perdia todos os dentes. Então ele chamou o sábio lá do reino dele e disse: olha, eu tive esse sonho e eu quero que você me diga o significado. Aí o sábio pegou e disse: rei, algo muito trágico vai acontecer na tua vida. Cada dente perdido é um parente teu que vai morrer. Aí o rei se chocou com quem está ali e mandou açoitar aquele sábio. E chamou outro sábio. Disse: olha, eu tive esse sonho, o que é que significa? Aí o sábio disse: olha, rei, é uma boa notícia para ti. Isso significa que o Senhor terá uma vida mais longa do que os teus parentes. O Senhor vai viver mais do que os teus parentes. Aí o rei foi e deu 100 moedas de prata para aquele sábio. Aí ela saiu e ela disse: peraí, tu falou a mesma coisa que o outro apanhou e tu recebeu a recompensa? Aí ela disse: eu falei a mesma verdade que ele, tu foi de forma diferente. A verdade foi a mesma. O rei viver mais do que os parentes dele implicava o quê? Que os parentes iam morrer e iam viver. Eu não entendi agora. Entendeu? Então, você pode falar a verdade sem causar aquele choque, assim, sabe? Lógico, vai ter um momento ou outro que vai chocar. Né? Vai chocar. Lógico que depois do entendimento do rei, se eu vou viver mais do que os meus parentes, eles vão morrer. É lógico. Então, é preciso desse nível. É por isso que é importante orar no evangelismo. Entendeu? Ame. Sem amor é impossível evangelizar. Se você não ama o pecador, não vai ter como você evangelizar. Você não vai sentir empatia, vai ter só coisa mecânica. Tema, mas não tema o homem, tema a Deus. Tema ele, caso você não evangelize. Como devemos evangelizar? Nós devemos evangelizar com honestidade. O que significa isso? Tem gente que vai evangelizar, promete céus e terra para a pessoa que está evangelizando. Olha, se você aceitar Jesus, Jesus vai curar a tua enfermidade. Se tu aceitar Jesus, tu vai arrumar um emprego. Se tu aceitar Jesus, teu marido vai voltar. Eu já vi isso. Não diga, seja honesto. Só olha, para seguir a Jesus tem um preço. Negar a si mesmo e tomar a cruz e seguir. É renúncia. Tem momentos
de glória, mas tem momentos de dor. Mas o bom, o gratificante é que nos momentos de dor, o próprio Deus vem ao nosso encontro e derrama o seu bálsamo. E aí você vai falando o que a Bíblia fala realmente da vida cristã. Você tem que ser honesto com a pessoa. Muitos usam isso aí dessa forma, dizer que não há dor, não há tristeza. E tipo, leva isso para dentro da igreja. Exato. E quando vê, o pessoal é tudo alienado, não sabe por que. Esse tipo de evangelismo gera falsas conversões. Exatamente. Nossas igrejas estão cheias de falsos convertidos porque foram mal evangelizados. Então, é muito importante isso. Tenha em mente a urgência. Uma curiosidade, se você perceber, o Evangelho de Marcos, ele é bem mais curto do que os outros evangelhos, né, do que Mateus e Lucas. Por quê? Quando o Evangelho de Marcos foi escrito, havia um senso de urgência. Tipo, Cristo vai voltar a qualquer momento, então a gente precisa pregar o Evangelho dele o mais rápido possível, a maior quantidade de pessoas possível. Por isso que você vai ver que o relato de Marcos é muito breve, em vários pontos. Também tem a questão de que Marcos escreveu para os romanos eram muito práticos, eles não queriam detalhes. Então a gente tem que ter esse senso de urgência, de pregar o Evangelho. Deus quer salvar os seus eleitos, quer salvar os seus escolhidos. E precisamos pregar esse Evangelho, esse senso de urgência. Alegria. Tem gente que vai pregar, vai evangelizar, vai com a cara, parece que está com fome, né? Sisudo, ou fala com pesar. É como se não gostasse. Justo. Às vezes não é nem isso, às vezes você vai falar, você vai falar da graça de Deus, você vai falar com um pesar tão grande, que a pessoa que está sendo evangelizada parece que ela sempre assim, poxa, se esse cara está falando assim, com essa cara de velório, você não é muito bom, não. Você tem que falar com alegria. Lógico, você tem que falar. É uma coisa que é até utilizada na homilética, né? Você saber a forma de entonar a sua voz e tal. Então, assim, está pregando? Está evangelizando? Vai falar do pecado? Você não vai falar do pecado sorrindo? Do pecado, cara. Tu está fornicando com o teu namorado, né? Não, mas o homossexual, você não vai falar assim. Parece por exemplo, um cara que antigamente era reggae, aí depois virou evangélico, aí pegou. Aí tem um Tony, né? Aí vai pregando assim. Às vezes eu vejo pessoas assim, que prega, sei lá, assim. Não, você tem que falar com seriedade, meu amigo, olha, o pecado, isso, com seriedade. Mas quando você vai falar da graça de Deus, aí você já celebra. O que eu gosto do evangelismo criativo é isso, porque ele estimula você a trabalhar as expressões de Deus. No livro dos sectores que eu falei, quando você vai falar do pecado, você fala com pesar. Mas quando você fala da esperança, você já fala com aquela ar de alívio. Né? Quando você fala do sangue de Cristo, então você resplandece na alegria. Realmente é. O Evangelho nos enche de alegria todo dia. Em saber que somos pecadores salvos pela graça de Deus. Merecíamos a morte, condenação. Ore, isso aí parece repetitivo, parece clichê, mas é básico. Use a Bíblia. Né? É básico isso. Use mais a Bíblia Tem uns que usam do que o seu testemunho. Tem uns que usam mais livro legal, por exemplo. Bom, meu pastor também, por exemplo, ele às vezes usa livro usa institutos. Eu estou ligado. Quando eu fui para João Couto, no Impacto Evangelístico lá em Juazeiro do Norte, na Romaria Otávio de Cícero, o método que eles utilizavam era uma revistinha evangelística, era uma revista mesmo que eles entregavam para as pessoas na rua que tinham como evangelizar. Existem métodos para isso, entendeu? Mas quando eu falo de usar a Bíblia, é quando você vai abordar a pessoa, você está falando do Evangelho, vai fazendo as referências, vai citando. Eu sei que nem sempre a gente tem a Bíblia em mãos,
mas hoje com os recursos de tecnologia que a gente tem, sempre tem um aplicativozinho de Bíblia no celular, então fica mais fácil. Seja claro. Quando você vai evangelizar, você tem que ser claro no que você está falando. A gente tem que evitar o evangeliquez. Né? Misericórdia, sangue de Jesus tem poder, está amarrado, essas coisas. O cara que não é cristão, o cara não entende. Até quem é cristão não entende. Ficar falando hoje. Eu pedi para a pessoa, minha colega, ela dizia, Caio, eu não vou para a igreja, porque eu não entendo o que aquele pessoal fala, não sei o quê. E como eu não sei, o evangelho tem que ser claro. E como eu não sabia da igreja lá, não, isso é normal. A pessoa disse que. Aí ela ia falar, até que ela foi. Rapaz, ela ficou lá tremendo. Eu nunca mais vi aqui. Paulo fala aos Coríntios que eu não usei de linguagem filosófica e tal para vocês. Eu preguei o Cristo crucificado, aí você tem que fazer. Se você vai falar de algum termo que é teológico, por exemplo, em Cristo somos justificados. Define o que é justificação. Eu me lembro que teve uma vez pregando isso, a última vez que eu preguei na igreja de um amigo meu, foi falando sobre a missão da igreja. Então eu preguei sobre a missão da igreja baseada na apostolicidade de Cristo. Aí eu falei esse termo, apostolicidade. No esboço do meu sermão eu tinha posto a definição de apostolicidade, que é a apostolicidade. Só que eu esqueci na hora de falar, de definir isso para a igreja, né? Aí até depois eu chegou e disse, olha só, assim, eu sei que geralmente o pessoal pensa que igreja de professor de teologia, né, o povo mais... Tu falou ali apostolicidade, tu não explicou, disse, puxa cara, eu esqueci, estava no papel, eu esqueci. Então, se vai usar um termo teológico, explica o que é. Explica o que é justificação. Você não usa a palavra mais, sei lá. Tentar destrinchar. Para a gente encerrar, provoque uma auto-reflexão na pessoa que você está evangelizando. Pregue para ela, que ela saia refletindo naquilo que realmente você falou. Poxa, faz sentido o que ele falou para mim. Faz total sentido. E usa a igreja. Não tenha medo, não. Convide para a sua igreja. Eu sei que, assim, nessa parte de convite para a igreja, eu tenho muito pé atrás. De o treinamento chegar e falar, eu convido para a sua igreja. Por quê? Eu não conheço a igreja das pessoas. Assim, quando eu estou no treinamento dentro de uma igreja, eu sei, eu conheço a igreja. Tipo, aqui, eu não conheço a igreja de vocês. Então, eu não sei que tipo de vícios tem na sua igreja. Eu não sei se há problemas doutrinários na sua igreja. Entendeu? Então, se você vai convidar a pessoa para a sua igreja, tenha sabedoria de alertar ela sobre possíveis erros, sobre possíveis problemas. Eu não tenho medo disso, não. A pessoa vai entender que aquilo ali faz parte, certo? Para a gente finalizar aqui o pacote, essa parte do evangelismo é muito assim. Eu podia me aprofundar muito, mas uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre é que evangelismo e soberania divina estão juntos. E isso nos ajuda a evangelizar com mais afinco. Por quê? Porque eu tenho a certeza de que não é o meu esforço que vai fazer aquela pessoa aceitar Cristo ou não, mas sim o próprio Deus. A minha missão é só pregar o Evangelho, é só fazer o que ela entende. Então, como a proposta de Pedro era como evangelizar em locais difíceis, hoje eu tenho para mim, diante do que eu tenho lido, diante do que eu tenho pesquisado, estudado na área de missões e evangelismo, que a melhor forma de evangelismo é o relacionamento. Se relacionar. Para você ter ideia, em países perseguidos, um missionário leva de 2 a 5 anos para poder começar a evangelizar uma pessoa. Geralmente os missionários em países perseguidos, eles usam estratégias de trabalho, né? Eles usam um ambiente de trabalho para poder evangelizar. Então, primeiro eles têm que se relacionar com a pessoa para eles querem evangelizar. Depois eles precisam ganhar a confiança daquela pessoa. Depois que ele ganhar a confiança daquela pessoa, aí ele vai
começar aos pouquinhos a falar do Evangelho. Isso demora, certo tempo. Eu já escutei relatos de missionários que passaram 10 anos para evangelizar e 2 pessoas. Relacionando. Aqui no Brasil a gente tem uma facilidade. Por isso que ser missionário tem que ter muita preparação. Exato, muito preparo mesmo. É por isso que teologia e missões é casado. Infelizmente, divorciaram isso. E é errado. Está junto os dois. Então, hoje a gente tem vivido dentro das universidades, vocês têm presenciado isso muito mais do que eu, né? Uma certa hostilidade, né? Principalmente com relação ao marxismo, mas ao cristianismo. Então, cada vez mais isso vai se agravando, vai aumentando. Então, se hoje vocês não têm mais a abertura de chegar ali numa coisa ali, fazer um teatro, uma coisa do tipo evangelizar, usem o relacionamento. Convivam com aqueles que não são crentes. Uma coisa que eu digo sempre para os jovens com que eu trabalho é: saiam dos seus guetos. Infelizmente o cristão tem uma mania de fazer gueto, sabe? Aqueles redutos só de uma classe. É uma cúpula, entendeu? Um grupozinho, uma panelinha. Ah, sim. Por exemplo, eu não conheço o gueto, panelinha. Então, assim, tem esses grupinhos e tal, então são. Eu já escutei de gente, não tenho nenhum amigo não crente. Pô, não tem nenhum amigo não crente, velho. Eu também. Agora, lógico, tem que tomar cuidado, porque a amizade não cristã, você não pode ser o influenciado, você tem que ser o influenciador. Entendeu? Eu tenho diversos amigos não cristãos, eu prego o evangelho para eles. Pronto, teve um amigo meu espírita que fez aniversário, eu mandei um ensino bíblico para ele, parabenizando, entendeu? Então, se vocês têm amigos não cristãos, invistam na questão do relacionamento e aproveitem as oportunidades. Estejam atentos às oportunidades. Está lá conversando, surge um assunto assim: opa, aqui eu posso falar, aqui eu posso entrar. Isso no trabalho, entendeu? Só não tem treta. Só não se mete em treta, não se mete em assuntos polêmicos quando vai evangelizar. Se vê que o cara quer causar polêmica, meu amigo, vai causar polêmica. Não vamos parar aqui. Entendeu? Então, assim, quando o Pedro fala de ambiente hostil, para quem estuda missões, lembra logo de ambiente hostil, os países da janela das 40, né? Países perseguidos, aquela coisa toda. Iraque. Mas a gente vive em ambiente hostil. Então, assim, é um relacionamento. A gente precisa parar com essa ideia de número. Não importa o número. O evangelismo, ele é qualitativo e não quantitativo. Não é a quantidade de almas que eu evangelizo, não é a quantidade de pessoas que eu evangelizo, é como eu evangelizo. Então, se eu vou fazer um evangelismo de rua, é muito mais proveitoso eu passar 2, 3 horas com uma pessoa falando do evangelho de modo que ela entenda, que ela reflita, do que eu passar 3 horas evangelizar 100 pessoas. Não fiz o quê? Não fiz nada. Eu só entreguei panfleto. Eu falei que Jesus te ama. Está dando para entender? É melhor ter 2 pessoas, mas que sejam verdadeiros crentes, do que 100 pessoas que sejam falsos. Exatamente. Livrinhos que eu indico para essa área de evangelismo, um deles muito bom é esse aqui de John Piper, Evangelizações e Missões, proclamando o Evangelho para a alegria das nações. É uma compilação de sermões de John Piper, esse livro. Se tem um dos autores reformados que mais trabalha nessa área de missões é John Piper. Leia tudo relacionado à missão de John Piper. Não tem como você ler John Piper falando de missões. Já ouviu história de pregação expositiva? Já. É bom. É bom. Outro livro dele é Alegrem-se os povos, a supremacia de Deus nas missões. Muito bom esse livro. Tem uma coletânea dele, também de John Piper,
que são 3 livros: é O Sorriso Escondido de Deus, Completando as Aflições de Cristo e esqueci o outro. Mas são livros que ele trabalha a biografia de 3 grandes missionários, cada livro dele 3. Muito bom também esse livro, que é uma coisa também para você fazer para aprender como evangelizar e amar missões. Leia biografias de missionários, veja o que eles passaram, veja como os métodos que eles utilizaram. Tem esse daqui de Mark Dever, O Evangelho e a Evangelização. Tem um livro como o Paul Washer, que é o Poder do Evangelho. Muito bom também, o Paul Washer. A editora Fiel tem publicado vários livros nessa área do evangelismo e evangelização. Eu vou passar uma lista para Pedro depois encaminha para vocês. Beleza? Outro livro também que eu recomendo muitíssimo é A Tocha dos Puritanos da Evangelização. Esse livro você não encontra, mas ele é editado, um livro antigo da editora Press, mas você encontra em PDF. Pode jogar no Google, A Tocha dos Puritanos da Evangelização. É um livro que ele quebra aquele mito de que calvinista não evangeliza, reformado não evangeliza. Tipo, tem até acho até um pouco meio um problema, porque dificilmente eu vejo o pessoal da igreja reformada não evangelizar. Infelizmente. E tipo, eu não sei o problema, porque, por exemplo, tem vários evangelistas no metrô, vários. E tipo, tem um homem lá que, de vários, ele não vê, é um que consegue evangelizar verdadeiramente. Ele prega o nosso pecado, fala o que a gente carece da glória de Deus, que a gente é corrompido, e não deixa também de falar que a gente é mais sem Deus. Ele mistura, né? Achei feio. E tipo, não vê essa pregação, essa que se seguida. Exato. E não do nada, chega ali falando. Infelizmente, cara, muitos reformados tinham aberto mão nisso, de evangelizar. Sair em rua, evangelizar. Lógico, alguns adotam a estratégia do relacionamento mesmo, entendeu? De no trabalho evangelizar, na escola evangelizar. Por isso que eu digo, a base do evangelismo é o relacionamento. Eu poderia chegar aqui e falar N métodos pragmáticos para você evangelizar. Mas o mais eficaz é o relacionamento. É o sentar com a pessoa e conversar, ouvir aquela pessoa. Está entendendo? Então esse livro é muito bom. Outro livro também, Soberania de Deus e Evangelismo, de J.I. Packer, muito bom também. Evangelismo Teocêntrico, de Michael Walton, outro livro fantástico. Ser Reformado é Ser Missional também, da editora Cultura Cristã, não lembro do autor dele, mas muito bom. Então, vários livros que tratam disso. Eu vou passar a listinha depois. Depois eu vou falar para o Pedro para ver se a gente faz uma série de estudos mais aprofundados nessa questão do evangelismo. Entendeu? Ver a lei da Bíblia, ver passo a passo de questão de pregação, entendeu? Como falar do pecado, como falar da graça de Deus, como falar da glória de Deus, como casar a teologia com isso, está entendendo? Mas a princípio, relacionamento. Beleza? Qualquer dúvida, Pedro tem meu WhatsApp. Podem me procurar lá no Facebook.